Petrobras definitivamente não é para amadores, não é para menos, que eu tenho repetido isso já tem bastante tempo, mas nessa última semana nós tivemos aí algumas notícias que fizeram com que os investidores amassassem os papéis de Petrobras em um único dia, caindo mais de 5%, aí depois ela se recupera um pouco e no final das contas, quando a gente olha o gráfico de Petrobras, ele parece um eletrocardiograma quando a gente olha no curto prazo. E aí é por isso que eu digo que Petrobras não é para amadores, gente. O investidor que quer entrar nesse tipo de papel precisa aceitar a volatilidade que ele carrega e tudo que pode impactar a Petrobras, desde política, economia, preço do barril do petróleo, a questão do dólar ou alguma crise, alguma coisa que está acontecendo em algum outro canto do mundo. E aí também essas notícias que acabam saindo e que justamente hoje eu quero passar por essas notícias para vocês, trazer o meu ponto de vista em relação a elas e no que pode acabar impactando a Petrobras e fazer alguns alertas sobre tudo isso, tá? E eu aproveito que eu vou falar de Petrobras hoje e que eu sei que muitos de vocês investiram nela pensando justamente na questão dos dividendos, que desde 2020-2021 ela tem feito bons pagamentos e para 2023 ela deve continuar fazendo bons pagamentos, chegando talvez aí a um dividend yield de 25%, 30%, pelo menos é a estimativa, né, com base nos dados que nós temos hoje. Mas eu quero aproveitar e fazer o convite para vocês, tá? Todo início de mês, a Levante ela manda o calendário de dividendos das empresas da nossa bolsa de valores. Para você receber gratuitamente, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Vou fixar também no comentário para vocês, porque uma vez que vocês se cadastram nesse link, todo início de mês você recebe esse calendário com as empresas que vão pagar dividendos, com os dividendos, Datacom, DataX, tudo bonitinho para vocês. E também já aproveito para fazer o convite de quem é novo aqui no canal, para se inscrever, são sempre todos muito bem-vindos. Me acompanhe até o final do vídeo, se vocês gostarem não esqueçam do like e acima de tudo isso, o que eu quero de vocês? Quero os pitacos de vocês também em relação a todas essas notícias que nós vamos comentar hoje de Petrobras. Então vamos lá, gente. Primeira notícia, né? A Petrobras, ela anuncia redução de 14 centavos no litro da gasolina. Essa notícia, e justamente as ações, no dia que saiu essa notícia, caíram mais de 5%, né? E o porquê que isso aconteceu, né, gente? Por dois fatores principais, ao meu ver, né? Então, o presidente da Petrobras disse que essa redução não tinha a ver com a reoneração dos impostos, mas a gente sabe que muito provavelmente tem a ver. E aí o que acontece? Quando a gente vê essa sinalização de corte no preço dos combustíveis, sendo que a gente não teve uma alteração muito grande no preço do barril do petróleo, nem mesmo no dólar, por exemplo, nesse curto prazo que eu tô falando, tá? Então, essa redução de 14 centavos fica meio que, da onde que veio isso, né? E aí, claro que traz um teor muito político, que é uma decisão e uma influência política. E os investidores, é óbvio que enxergam tudo isso de uma maneira negativa e acabam amassando o papel. Um outro ponto em relação a isso é justamente sobre esse corte, porque a Petrobras, até então, ela seguia o PPI. Ela ainda segue em partes, né, o preço de paridade de importação. Só que o que acontece? Comparando com o PPI hoje, né, e os preços que a Petrobras está praticando, a Petrobras, ela está com uma defasagem de mais de 11%. Aliás, ela estava com essa defasagem de 11% antes desse corte de 14 centavos. Agora essa defasagem, ela aumentou ainda mais. E aí o que acontece? A gente sempre analisa um histórico para entender como que as companhias elas lidam em diversos momentos. E historicamente falando, a Petrobras, quando ela negociava abaixo do PPI, ou quando ela não tinha, por exemplo, o PPI na sua formulação de preços, no final das contas ela teve períodos onde ela passou por maus bocados, que ela entregou prejuízo. É claro que não foi somente isso, teve um combo ali de corrupção, de má gestão e várias outras coisas, mas o histórico por si só não é bom. Você negociar ali abaixo do PPI, eles começam a questionar então o quanto isso pode acabar impactando no lucro da Petrobras, que por consequência impacta no quanto o governo recebe de dividendos e também os investidores, né, que são acionistas da Petrobras. Então é óbvio que os investidores não gostaram da notícia e acabaram batendo nas ações, tá? Por essa questão talvez da defasagem e também por essa questão dessa influência política justamente nesse momento onde a gente teria a reoneração dos impostos e que
Isso acabou impactando em média, inclusive, né, lá no posto de combustível, em 38 centavos, né, o litro da gasolina a mais. Então, eles trouxeram essa redução para tentar compensar um pouco esse aumento. Mas, ainda assim, fica essa imagem negativa por parte dos investidores, né? A segunda notícia, gente, essa eu não sei se alguém conseguiu enxergar com bons olhos de alguma maneira. Aliás, teve gente, tá? Porque quando eu postei lá no meu Instagram, juro, gente, teve gente que veio defender dizendo que isso era o certo lá no meu direct e eu falei, gente, não é possível, cara. Mas enfim, qual é a notícia? Vamos lá. Petrobras autoriza Odebrecht, Andrade Gutierrez e o TC a disputar obras, né? E aí, gente, quando a gente olha esse tipo de notícia, o que a gente entende? Que, cara, o histórico também é ruim. Olhando historicamente Petrobras mais uma vez, essas três empresas participaram do maior esquema de corrupção que a gente já viu. Elas estavam envolvidas na Lava Jato, tinha pagamento de propina. E aí o que acontece? Algumas fizeram o tal do rebranding, criaram outras empresas, continuaram atuando e etc e tal, mas essas empresas aqui que estavam envolvidas no esquema de corrupção, parece que hoje estão sendo premiadas com uma Petrobras dizendo, olha, toma aqui seu prêmio por ter participado de todo o esquema de corrupção, agora vem pra cá que você vai poder negociar com a gente de novo. E é óbvio que isso gera muita desconfiança, né, gente? Por mais que as pessoas digam assim, e aqui eu vou dizer a galera que veio tentar defender essa notícia lá no meu direct do Instagram, tá? As pessoas dizem assim, ah, Bea, mas isso foram os donos das empresas. A empresa inteira ela não precisa pagar por isso. E aí eu digo o seguinte, gente, não eram somente os donos, tinham vários funcionários de diversos níveis lá dentro que participavam desse esquema de corrupção. E a Petrobras, ela tem diversas outras opções que ela pode trazer para licitação. Ela mesma diz que no total tem 31 empresas que participam ali das licitações. Ela poderia talvez priorizar quem tem um histórico um pouco maior, ela poderia priorizar novos negócios que talvez teriam também a possibilidade de gerar novos empregos, porque o que a galera falava é assim, ah, toda essa questão da corrupção gerou muito desemprego, a Lava Jato gerou desemprego, e eu digo, gente, isso é uma inversão de valores, não é a Lava Jato que gerou desemprego, foi a corrupção que gerou desemprego, o que a Lava Jato fez foi lá e foi investigar toda a questão de corrupção, se não tivesse corrupção, não teria tido todo esse problema de desemprego, mas o ponto é, né, gente, voltando para a notícia em si, ao meu ver, é uma notícia negativa, porque é como se você estivesse premiando aqueles players que não foram bons e que não trabalharam dentro das regras do jogo. E, enfim, empresas lá fora, elas são muito mais severamente punidas, né, quando esse tipo de coisa acontece. Aqui nós sabemos que não é bem assim que a banda toca. Na verdade, em muitos momentos aqui no Brasil, parece que o crime em si, ele compensa. E aí o que acontece é que, em resumo geral dessa notícia, é que essas empresas vão poder voltar a negociar com a Petrobras, claro, para atender o próprio projeto, né, o plano estratégico da Petrobras, que foi entregue no ano passado e que vai valer de 2023 a 2027 e que eles têm a pretensão, então, de fazer investimentos na casa de 78 bilhões de dólares, né? Então, no final das contas, é uma cifra muito alta. Eles já tinham outras empresas que poderiam atender esses projetos, mas optaram então por voltar a trazer esses players que historicamente não tem um histórico bom, né, gente? Mas vamos lá, falando de histórico não muito bom, temos mais uma notícia que acabou impactando Petrobras também, e essa também é bem recente, que foi justamente a Argentina pedindo para a Petrobras a postergação de pagamento por energia. E isso aqui, gente, dizem, né, que aconteceu em um encontro com o Lula e o Alberto Fernandes, e aí ele fez esse pedido, né, de uma alteração em como é feito o pagamento dessa energia termoelétrica que a Petrobras exporta para a Argentina, exporta para o Uruguai também. Mas aqui a gente está falando só de Argentina, tá? Então o que acontece? Essa energia que a Argentina consome da Petrobras, até então o pagamento ele é feito de 30 em 30 dias. E o pedido que foi feito foi para que esse pagamento ele fosse alterado para 180 dias, ou seja, a cada 6 meses praticamente a Argentina vai lá e faz um pagamento. E isso para quê? Para tentar conseguir um prazo maior para negociar agora a situação que
Óbvio, não tá nada fácil, né, gente? A situação da Argentina, ela é simplesmente caótica. Eles têm uma dívida gigantesca com o FMI, já teve que renegociar, inclusive, essa dívida. Muitos têm um receio de um calote da Argentina, a situação realmente não vai nada bem. E aí, quando a gente começa a entender esse tipo de relação com Petrobras e Argentina, a gente já ficou com aquela pulga atrás da orelha. Será que nós vamos efetivamente receber alguma coisa da Argentina? É claro que eu torço para que sim, mas a gente tem uma sinalização do tamanho dessa desconfiança, justamente pelo fato de que a Petrobras, ela teria até então cogitado buscar um financiamento através de bancos para essas atividades com a Argentina. Só que alguns já falaram que é quase impossível de isso acontecer, porque nenhum banco vai querer topar o risco de emprestar dinheiro para uma operação onde tem um grande risco de um player dar um calote. Então existe uma desconfiança muito grande em relação a isso, e é claro que isso, talvez futuramente, nós não sabemos o desenrolar dessa situação. Isso foi uma notícia realmente bem recente, em como isso poderia, por exemplo, impactar nas finanças da Petrobras. Mas são situações que trazem volatilidade para o papel, que a gente tem que ficar de olho. Eu sei que vocês já devem estar comentando aí o que vocês acham de toda essa situação. Eu dei aí os meus pitacos em relação a tudo isso, mas eu trago isso para mostrar que Petrobras, volto a repetir, não é para amadores. Quando a gente olha esse gráfico aqui, é claro que nesses últimos anos ela tem subido bastante, muito investidor ganhou dinheiro não somente com a valorização, mas também com os dividendos, só que todas essas bolinhas laranjas que vocês estão vendo são dias onde Petrobras ela foi amassada. Teve dias que caiu mais de 10%, mais de 7%, mais de 5%, e isso é uma volatilidade muito grande que, se o investidor não souber o que ele está fazendo, ele pode acabar simplesmente vendendo no desespero, assumindo algum prejuízo desnecessariamente. Então, realmente, para investir na Petrobras, você precisa saber o que está fazendo e o porquê você está investindo em Petrobras. Ah, estou investindo em dividendos porque o dividend yield dela agora está em 49%, estimativa para 2023 é que talvez feche na casa dos 30%, isso, claro, com as variáveis que nós temos hoje, nós sabemos que isso pode mudar ao longo do caminho. Ok, está pensando em dividendos. Agora, se você está pensando em capturar algum momento ali de maior volatilidade, repito, você precisa saber exatamente o que você está fazendo com a ação na sua carteira e você precisa ter estômago, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, acho que eu trouxe as últimas atualizações de Petrobras. Deixem a opinião de vocês. Não esqueçam de acessar o calendário de dividendos que eu estou disponibilizando para vocês, que a Levante manda para vocês todo início de mês. Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.